Aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Olá, meu nome é Walter Takara e estamos estudando a Igreja Bíblica. Hoje estudaremos na lição 13, a atual Igreja Bíblica. A Igreja do Senhor foi estabelecida em Jerusalém há quase 2000 anos, como vimos em Atos 2. Porém, as Escrituras mostram que ela existe hoje em dia, como existiu naquela época e existirá para sempre, como descrito em Mateus 16, versículo 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus apontando para ele mesmo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Entretanto, alguém pode perguntar: mas será que é possível que a igreja original da Bíblia ainda exista inalterada? Sim, é possível, se ela estiver seguindo fielmente os mandamentos que se encontram nas páginas do Novo Testamento. Outra pergunta: será que aquela igreja tão antiga é essencial hoje em dia? Os tempos mudam, não mudam? Se precisamos de uma igreja nos dias atuais, que ela esteja na onda social e política, e não tradicional, fora de moda, dizem alguns. E além do mais, para comprovar que a igreja original de Jesus ainda existe, não seria necessário pesquisar a sua história desde o seu nascimento até agora? Mesmo se houvesse lacunas históricas durante as quais nada se revelasse sobre a Igreja Bíblica, não seria impossível constatar a sua existência atualmente? Mas o que diz a palavra de Deus a respeito destas perguntas? Em primeiro lugar, temos o testemunho de Jesus, o qual prometeu que a sua igreja gloriosa nunca seria destruída, mas permaneceria para sempre. E isto está registrado em Daniel 2,44, Lucas 1,33, Mateus 16,18 e Hebreus 12,28, onde diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor para a sua confirmação. Isso significa que a Igreja de Deus tem existido em algum lugar do mundo desde o seu início até os dias atuais e existirá até a eternidade. A semente original do reino. A outra razão da continuidade da igreja até agora é que ainda temos ao nosso alcance a semente original do reino, como descrito em Lucas 8,11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, conservada nas palavras do Novo Testamento. Se ela produziu apenas cristãos nos dias dos apóstolos, produzirá apenas cristãos também nos dias atuais. Aqueles que se tornaram cristãos nos tempos apostólicos eram membros da Igreja de Jesus. E, igualmente, os verdadeiros cristãos de hoje são membros daquela mesma igreja. Portanto, é possível que a Igreja do Senhor exista onde quer que se encontre um exemplar do Novo Testamento. Se alguém o reconhecer como autoridade
e guia para a sua vida. A semente original do reino. Deus sempre se preocupou em preparar um plano divino para nossa salvação. Por exemplo, foi dado a Moisés um projeto específico para a construção do tabernáculo, da arca e tudo relativo ao louvor e sacrifício a Deus. Onde diz assim em Hebreus 8:5, os quais ministram em figura e sombra das causas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8:5. Aprendemos, portanto, que tudo isso foi usado como um símbolo, antecipando a sua revelação divina no reino de Cristo. Os quais ministram em figura e sombra das causas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Aprendemos, portanto, que tudo isso foi usado como um símbolo, antecipando sua revelação divina no reino de Cristo. Por exemplo, a bacia para lavar os animais antes de sacrificá-los a Deus prefigurava o batismo do Novo Testamento, como podemos ver em Hebreus 10:22, 1 Coríntios 6:11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. E o próprio altar representava o sacrifício de Jesus de uma vez para sempre por nossos pecados e também o sacrifício das nossas vidas a Jesus. Hebreus 9:23-28. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. O lugar santo prefigurava a igreja ou a casa de Deus, como descrito em 1 Pedro 2:5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E dentro dele havia a mesa para o pão santificado, que representava a Jesus, o pão da vida. O altar do incenso simbolizava as orações dos cristãos, as lâmpadas, Jesus e seus seguidores, a luz do mundo. O Santo dos Santos simbolizava os céus, o trono de Deus, como podemos ver em Hebreus 10. Vamos ler o versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. A arca, a presença de Deus em nossas vidas e a propiciação dos nossos pecados através do sangue de Cristo. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 22. Finalmente, o supremo sacerdote daquela época simbolizava a Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote. Hebreus 7, versículo 20 ao 28. Vamos ler o versículo 21. Mas este, com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, sendo nós cristãos os seus sacerdotes auxiliares. No Novo Testamento, encontramos estas figuras simbólicas no próprio Jesus e na sua igreja, como foi ordenado a Noé e Moisés que seguissem o modelo a eles entregue. Assim, nos é ordenado seguir o esquema divino
para a igreja sem mudança alguma. Noé e Moisés seguiram os mandamentos de Deus, agradando-o. Quando seguimos de todo o coração o projeto que Deus nos concedeu para a igreja, ele permanecerá contente com os resultados, pois a igreja existirá exatamente como ele sempre quis, sem modificações. Encontramos isso em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Todas as normas para a identificação da igreja são apresentadas claramente no Novo Testamento. Nele, o Senhor nos informa o que é a igreja, quem a edificou, onde e quando começou, quais títulos que ele deveria utilizar, como tornar-se um dos seus membros, qual o seu louvor, trabalho e organização. O Novo Testamento nos mostra quem é o seu cabeça e Salvador, e quanto a sua igreja lhe custou. Deus não deixou dúvidas sobre o que exatamente é sua igreja e qual é sua função, pois seu plano para a igreja é revelada claramente no Novo Testamento. Portanto, tudo o que precisamos fazer é estudar a Bíblia para, nas suas páginas, aprendermos, reconhecermos a verdadeira igreja. Quando aprendemos a verdade sobre a igreja, seguindo-a espiritualmente e com honestidade, tornar-nos-emos membros participantes. A semente gera conforme a sua espécie. A palavra de Deus, sua divina semente, gera apenas cristãos. A Igreja de Jesus no mundo atual. A Igreja de Jesus Cristo se encontra em quase todas as partes do mundo. Ela pode existir em qualquer lugar, independentemente de sistemas governamentais, isoladamente geográfico ou nacionalidades e raças que nele habitam. A igreja original, bíblica, existirá sempre onde os homens cumprirem o que a Bíblia exige, e morrerá onde quer que se deixe de cumprir a vontade de Deus. A igreja puramente cristã, sem rótulos ou placas, está crescendo e se espalhando pelo mundo. Ela não é uma denominação ou uma união de denominações. Não é protestante, católica ou de seita alguma. É simplesmente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Além do mais, ela não tem cabeça ou matriz aqui no mundo, nem exalta qualquer homem como o líder da igreja. Ela não tem uma super-organização inventada pela sabedoria dos homens. Cada congregação é independente, com suas organizações de presbíteros ou bispos, diáconos, evangelistas, professores da Bíblia e outros membros. Não existe nesta igreja a distinção entre clérigo e leigo, sendo todos santos e sacerdotes do Senhor, como descrito em Filipenses capítulo 1, versículo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 6 e 1 Pedro 2 ao 9, em que leremos: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos povo santo. A Igreja de Cristo tem tido os seus inimigos desde sempre, pois os líderes de outras religiões não gostam de uma igreja que não siga o seu exemplo, nem confraternize com eles. Por isso, menosprezam a igreja apresentando erroneamente a doutrina bíblica e criticando aqueles que tentam seguir apenas a palavra de Deus. Mas
todas as suas tentativas continuam sendo em vão. A igreja vitoriosa, a igreja bíblica tem sido vitoriosa em todos os séculos depois da sua criação, conforme a promessa de seu Criador, descrita em Mateus 16:18. E as portas dos Hades não poderão vencê-la. Jesus é o fundador de apenas uma igreja e prometeu voltar algum dia para chamá-la ao lar celestial. Em João 14 está descrito assim, a partir do versículo 2: Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que promessa linda! Quem pode fazer essa promessa? Somente Jesus, porque Ele é o Rei eterno do seu reino e virá para entregá-lo a Deus, como descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Ele tem apenas uma noiva e chegará novamente para tomar posse dela. Você faz parte. Você é noiva de Jesus? Talvez também fique a pergunta: e as outras igrejas? Aquelas que se modificaram através dos anos, a sua doutrina santa, serão rejeitadas, conforme Mateus 15:13, onde diz assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Toda igreja ou pessoa que não segue seu divino plano será lançado fora. E você? Será que você está participando da igreja verdadeira de Jesus? Quando ele vier para chamar a sua amada igreja, será você um dos seus membros fiéis? Ou será que você tentará se desculpar dizendo: mas mestre, eu fiz parte de uma igreja bem grande e antiga. Eu servi ao Senhor naquela igreja até a morte. E qual será a resposta de Jesus? Você fez parte de um corpo com doutrina, nome, organização, louvor e práticas alheias ao meu plano. Como é que você pode ser meu filho, sendo filho de uma mulher que não é minha verdadeira esposa espiritual? Vá embora. Eu não o conheço. Então, aqui fica o nosso apelo, estudante amigo. Voltemos à Bíblia e à salvação somente nela encontrada. Voltemos à igreja segundo o modelo bíblico. Voltemos para a autoridade da Bíblia, permitindo ser ela nosso único guia. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos deixá-la falar aos nossos corações. Façamos exatamente aquilo que Cristo e os apóstolos ordenaram. Assim seremos salvos e incorporados à Igreja do Senhor, o único corpo espiritual apresentado nas páginas do Novo Testamento. Se você ainda não é membro da Igreja Bíblica, edificada pelo próprio Jesus, tenha coragem e determinação. Torne-se simplesmente cristão. Demonstre a sua fé, não a mim, a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e seja sepultado em água para a remissão de seus pecados. E em Atos 2 vai dizer também para que você, além de ter seus pecados perdoados, receba também o dom do Espírito Santo, dizendo a Deus que você é filho dele. O próprio Jesus prometeu incluí-lo na sua igreja se você tornar-se uma nova criatura em Cristo ou um cristão, como descrito em Atos 2, 47, 11, 26. Você deseja realmente ser um cristão fiel? Se deseja, então obedeça à voz de Jesus
e faça parte da sua igreja, procurando a outros cristãos para congregar-se com eles, servindo ao Mestre em conjunto. E o que acontece se essa igreja que você descobriu na Bíblia não existir em sua cidade? Bem, há sempre uma maneira. Se você desejar a existência da igreja original na localidade onde você mora, há uma maneira de realizar seu desejo nobre, muito nobre. Depois de estudar profundamente a Bíblia, procure os seus amigos, seus vizinhos, a sua família e juntos restaurem em sua própria cidade, talvez dentro mesmo da denominação em que vocês se reúnem, a verdadeira e única Igreja de Jesus, dentro do modelo por vocês encontrado na Bíblia. E escreva-nos para mais esclarecimentos sobre como iniciar tal obra em sua cidade. Temos um estoque em uma publicação especial sobre este importante tema. Se você estudou seriamente as lições deste curso, compare os seus ensinamentos com o Novo Testamento e dê logo os passos nele indicados. Prepare-se para ser apenas cristãos. Apesar do alto custo pessoal, esteja pronto para gastar tudo quanto seja necessário, servindo ao Senhor, espalhando o Evangelho, cuidando das necessidades físicas e espirituais dos outros e estendendo as fronteiras do reino. Não existe uma tarefa mais nobre, nem caminho mais certo do que este. Você pode ser parte integrante do reino eterno, o qual nunca passará, como descrito em Daniel 2,44. Imagine, nós pecadores podemos participar de algo permanente do Deus vivo, passando deste mundo para o reino de Cristo. Que Deus o fortaleça grandemente para que você siga este caminho glorioso. Meu querido e amado aluno, espero que essas palavras tenham penetrado profundamente na sua mente e no seu coração. Espero todos vocês até a próxima aula.